Aqui do Contraponto, a gente está recebendo o Paraguaçu Veras, que é contador, membro da Academia Maranhense de Ciências Contábeis, também especialista em prestação de contas eleitorais. O tema da entrevista é as eleições para o Conselho Regional de Contabilidade aqui do Maranhão, que serão realizadas nos dias 23 e 24 de novembro. Paraguaçu, inicialmente a gente gostaria de agradecer a sua disponibilidade de participar com a gente. Primeira pergunta, gostaria que você falasse sobre como é que está a expectativa, né, e a movimentação da categoria em torno das eleições que vão ser realizadas para o Conselho no próximo mês. Boa noite, seja bem-vindo ao Contraponto. Caro Daniel Amorim, meu amigo Robson Paes, Jorge Vieira, boa noite a todos. Quero cumprimentar também meu amigo de chapa, candidato Domingos César, que aqui está presente também, nos acompanhando. Auditor do Tribunal de Contas, está fazendo parte da nossa chapa do Conselho Regional de Contabilidade. E também queria desejar uma boa noite a todos os ouvintes da Rádio Timbira, em especial aos profissionais da contabilidade, todo esse Maranhão. Bom, as expectativas são as melhores possíveis. Ontem nós tivemos o lançamento da nossa chapa, a Chapa 1, CRC Maranhão. Chapa 1 tem com o lema Conectando Gerações. Fizemos ontem lá no Sindicato dos Bancários, na sede dos Sindicatos Bancários. Esse lançamento foi um sucesso. Recebemos muitos apoios de profissionais da contabilidade de todo o estado do Maranhão e de algumas autoridades, são contadores e autoridades nos órgãos do qual trabalham. Paraguaçu, chama atenção essa eleição do Conselho Regional de Contabilidade o número de chapas. São 4 chapas disputando a presidência da Câmara. Qual o motivo dessa divisão toda dentro do Conselho? Bom, Jorge Vieira, o motivo é o seguinte, a nossa chapa, ela é uma chapa já tradicional, pessoas que já vêm lutando há um bom tempo. A nossa chapa é composta por Domingos César, Valdir Pires, Rosiane Almeida, apoio de Nilton Prazeres, Heraldo Campelo, que é conselheiro do Conselho Federal de Contabilidade. Então, uma chapa bem tradicional que já vem há muito tempo. Também há um grupo que já vem dentro do Conselho de Contabilidade há algum tempo, só que houve aí um racha nesse grupo. Pra você ter uma ideia, as 3 chapas têm candidatos que fazem parte da atual gestão. Ou melhor dizendo, 2, porque uma, o cabeça de chapa não faz mais parte porque renunciou para poder concorrer, porque era de 1/3, então não poderia concorrer no cargo. Mas os de 2/3, que está terminando o mandato agora, eles poderiam concorrer, estão concorrendo. Então nós estamos de fora do conselho, estamos lutando para chegar ao Conselho de Contabilidade, enquanto as outras 3 chapas são de conselheiros que se dividiram ali e montaram cada uma as suas chapas, né? Paraguaçu, quais são as principais propostas de campanha da Chapa 1 que vocês têm para convencer esse colegiado dos contadores a votar pela Chapa 1 durante essa eleição, nesse pleito do Conselho Regional de Contabilidade? Bom, nós temos diversas propostas interessantes, mas eu iniciaria com a proposta que eu vejo que todas as chapas trazem essa proposta, de maneiras diferentes, mas trazem, que é o quê? A nossa proposta é promover a importância do profissional da contabilidade junto à sociedade de uma forma geral, aos órgãos públicos, com aqueles que a gente milita no dia a dia, porque a gente tem que demonstrar para a sociedade a nossa importância para poder seguirmos com outras propostas, desenvolvendo o CRC. Como assim? Hoje, você tem uma ideia, você perguntar a uma criança de 7 anos, 8 anos, o que ela vai ser quando crescer, ela vai dizer uma coisa que ela tem um conhecimento ali concreto, prático. Ela pode dizer que vai ser um jogador de futebol, porque ela vê na televisão os jogadores de futebol, vê a mídia glorificando esses jogadores, ela vai dizer que é um médico, quer ser um médico ou uma médica, porque ela vê aquela profissão, mas dificilmente você vai ver uma criança dizendo quero ser um contador, quero ser uma contadora. Porque a gente tem que demonstrar qual a importância do profissional. E a gente tem esse mandato pela frente para demonstrar isso para a sociedade e para os órgãos
como eu falei, de que forma? Você tem que demonstrar que o profissional ele é essencial e indispensável. O profissional da contabilidade, no mundo, ele é essencial e indispensável. Todas as empresas, sem exceção, é obrigatório ter o profissional de contabilidade. O profissional de contabilidade, ele inicia com a abertura da empresa. Toda empresa, para ser aberta, ela é aberta pelo profissional de contabilidade. Depois, ele vai acompanhar essa empresa, registrar os fatos, fazer relatórios gerenciais para os sócios, os titulares, os empreendedores precisam das informações da contabilidade. Quem quer investir numa empresa tem que analisar o balanço daquela empresa, e quem faz isso é o contador. Voltando aqui para a área pública, todas as prefeituras, o Estado de uma forma geral, todas as secretarias, o governo federal, todos esses órgãos precisam de um contador. É esse contador que vai fazer toda a contabilidade durante o mandato e, no final, levar esses documentos para prestar conta, seja no Tribunal de Contas do Estado, seja no Tribunal de Contas do município, seja no Tribunal de Contas da União. Então, o contador ele está inserido nesse processo. Eu destacaria também a questão do fisco. De que um país sobrevive? De tributos, de taxas, de contribuições, de impostos, mas as empresas por si só contribuiriam para o fisco? Não. Elas necessitam que o contador apure esses tributos e faça com que o empresário os recolha aos cofres públicos. E é daí que sai o dinheiro para a saúde, para a educação. Então, nós somos muito importantes o processo para a cadeia. E isso nós queremos demonstrar para a sociedade, essa importância. Daí, a gente vai fazer convênios com os órgãos públicos para que o contador se sinta privilegiado em determinados órgãos. Você ter uma ideia, as pessoas nos comparam muito com a OAB. Uhum. Eu falo assim, o advogado chega no fórum, tem acesso livre, o advogado chega na Receita, entra, sem maiores burocracia, basta mostrar a carteira da OAB, e o contador chega, tem que pegar uma fila na Receita Federal, o contador não consegue falar com o secretário, o contador não consegue falar com o delegado. Mas por quê? Porque eles não dão a importância que a gente merece. A gente tem que colocar na cabeça deles, tem que demonstrar através de campanha, através disso, que nós somos importantes. A partir do momento que você percebe que o outro é importante, lógico que você vai dar importância para isso. Então, essa é a principal proposta, fazer com que o contador seja demonstrado junto à sociedade a sua importância. Daqui a alguns tempos, aí sim a criança vai dizer, eu quero ser um contador, eu quero ser uma contadora. 18h49, estamos conversando no Contraponto dessa quinta-feira com o Paraguaçu Veras, contador, membro da Academia Maranhense de Ciências Contábeis e candidato à presidência do Conselho Regional de Contabilidade aqui do Maranhão. Paraguaçu, pelo que você falou na primeira resposta, você é o único candidato que não integra e ainda não integrou a direção do Conselho Regional de Contabilidade aqui do Estado. Como é que está a atuação do órgão nesse momento? Como é que você avalia? Eu já integrei o órgão como conselheiro. Tempos atrás já fui conselheiro do CRC. Ainda não tive o privilégio de ser o presidente daquela entidade e, claro, é um sonho chegar à presidência do conselho e é para isso que a gente está lutando junto com a Chapa 1, CRC Maranhão, conectando gerações, para a gente eleger a chapa e, quem sabe, a gente ser o presidente daquela casa para poder fazer o que a gente estamos nos propondo a fazer. Bom, eu vejo que o Conselho tem feito muitas coisas durante todas essas gestões. A gente não vai aqui dizer que o Conselho não está fazendo nada, não fez nada. Quem está de perto, quem está de longe até pode ter esse pensamento, mas o Conselho, durante esses anos todos, cada um que chega lá faz um pouquinho, e nós já evoluímos muito. Na gestão da qual eu fiz parte, foi nessa gestão que nós construímos uma bela sede que nós temos hoje no Calhau, uma sede com 3 andares lá, para receber bem o nosso profissional da contabilidade. Então, nós fizemos grandes eventos. Os maiores eventos que nós tivemos aqui no Maranhão foi da nossa gestão, quando eu fui conselheiro. O Luso Brasileiro, que é um encontro Brasil com Portugal, foi realizado em São Luís. Então, foi o maior evento que já aconteceu internacional, foi aqui em São Luís, o Luso Brasileiro. Então, nós temos muitas coisas a destacar na nossa gestão passada e hoje estão tentando acertar, mas
O problema é que, como eu relatei aqui, essa divisão, essas brigas, elas atrapalham o processo. E quem perde com isso é a categoria. Então, a gente quer chegar lá para pacificar o Conselho de Contabilidade, voltar a unir como éramos unidos antes, unificar tanto os conselheiros como os profissionais de uma forma geral, porque você acaba vendo os profissionais tomando partido. Um está com o candidato, está com o outro, e quando aqueles candidatos começam a fazer uma política acirrada, um embate onde um agride o outro, o eleitor de cada um vai entrar nessa briga e vão se degladiar, como está acontecendo na internet. Os blogs aí noticiam um denunciando o outro, já chegou a nível nacional essas notícias, e inclusive o Conselho Federal de Contabilidade fez um vídeo pedindo que, não se dirigindo especialmente ao Estado do Maranhão, mas se dirigindo de uma forma geral, pedindo que as chapas tomem esse cuidado para que os contadores não venham se agredir durante a campanha, porque, acima de tudo, nós somos colegas de profissão, nós temos que trabalhar pelo bem comum, que é promover a importância do profissional da contabilidade. Isso para o Sul era comum há um tempo atrás, e não muito distante, se ouvir aqui e acolá que os prefeitos recorriam normalmente a um profissional da contabilidade para maquiar essas prestações de contas das prefeituras. A chapa de vocês, a chapa 1, vai ter essa preocupação de orientar, vai ter essa preocupação, caso você seja eleito presidente, de orientar os profissionais no sentido de evitar esse tipo de comentário? Bom, Jorge, a gente sabe que os mais profissionais, eles estão em todos os lugares, né, da sociedade. E não é diferente, na classe contábil tem profissionais que fazem coisas erradas. Agora, quando chegam denúncias ao Conselho de Contabilidade, o papel, em primeiro lugar, é apurar a veracidade daquilo, e constatando que realmente o contador infringiu o Código de Ética ou outra legislação, é o Conselho tomar providência, punir aquele profissional, denunciar aos órgãos competentes. Então, é dessa forma que a gente pretende agir, entendeu? Paraguaçu, duas perguntinhas rapidamente. Uma, primeiro, saber o quantitativo desse eleitorado do Conselho Regional de Contabilidade. Segundo, pegando um gancho do que falou o Jorge Vieira, hoje praticamente foi agora aprovado no Senado e depois na Câmara dos Deputados uma mudança, uma alteração na lei de improbidade administrativa que retira a possibilidade de punir o gestor. Ele só será punido agora se ficar comprovadamente identificado de que ele atuou de má fé, né, que teve o dolo, que teve a intenção de lesar o erário. Então, normalmente já acontecia dos gestores, claro que tem, como você bem colocou, aqueles que são maus profissionais, isso acontece em todas as profissões, acontece no jornalismo, no radialismo, enfim, na medicina, na advocacia, mas sempre sobrava para o contador. Qual a tua avaliação, à medida em que foi aprovada agora essa lei, isso acaba reforçando essa coisa de sempre culpar um terceiro por conta das irregularidades cometidas, sobretudo nas gestões públicas? Veja bem, essa questão de imputar a culpa ao contador, isso aí é o seguinte: o contador, na verdade, o que ele faz? Ele registra os fatos. Os prefeitos, os secretários, eles constituem a despesa, o gasto, e mandam aqueles documentos para o contador contabilizar, que é para registrar aqueles fatos, e o contador vai lá e registra. Então, não tem como o prefeito dizer que o contador é culpado por aquela despesa superfaturada, porque o contador não estava lá fazendo a licitação, colocando um preço acima, o contador não estava lá recebendo a propina de quem quer que seja, o contador apenas recebeu aqueles papéis para ele contabilizar. É claro que hoje nós temos meios de detectar algumas falhas no processo e chamar a atenção e se recusar a contabilizar. Entendeu? Então, assim, vai continuar isso aí, sim. Agora, nós profissionais da contabilidade, nós temos que fazer nos resguardar. De que forma? A gente tem que fazer um contrato de prestação de serviço
onde lá nas cláusulas você vai dizer o que você vai fazer e o que você não vai fazer. Então lá está dizendo, se você tiver algum documento que não seja idôneo, você não vai registrar aquilo, então deixa tudo certo. O problema também é que muitas vezes os cargos, eles não são através de concurso, e alguns colegas, para não perder o emprego, se deixam levar por esse lado aí, registrar uma coisa que não está de acordo com a lei. Mas o contador tem como se proteger e nós vamos ajudá-los a se proteger mais ainda, a gente chegando lá no CRC Maranhão. E qual é o quantitativo do eleitorado do Conselho Regional de Contabilidade hoje no Maranhão? Olha, hoje a numeração do CRC está mais de 15 mil, mas ativos mesmo tem na faixa de 8 mil profissionais de contabilidade. Agora, você é especialista em prestação de contas eleitorais. No mês passado, foram aprovadas algumas mudanças no Código Eleitoral, uma delas sobre a prestação de conta dos partidos, que não vai mais ser feita pelo Sistema de Controle da Justiça Eleitoral, e sim com o Sistema de Escrituração Digital da Receita Federal. O que muda nesse contexto? Qual o impacto dessa mudança nas eleições do próximo ano? Bom, com relação a isso, chega a ser melhor para o profissional da contabilidade, porque anteriormente você tinha um confronto ali de normas de instituições. A Receita Federal, ela instituiu a escrituração digital, que é o SPED, e o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ele tinha um programa próprio dele. Então, lá no programa, existiam campos que você tinha que preencher, que na hora não cruzava com o SPED. A Receita pediu uma coisa, o TSE pedia outra. E aí confrontavam aqueles dois sistemas. Entendeu? A contabilidade eleitoral, até então, é própria do TSE. Tem um sistema de prestação de contas, você não pode fazer uma contabilidade no seu sistema que você tem, contabilidade, você tem que usar o sistema deles. E lá tem muitas coisas que não cabem, algumas informações. O sistema de contabilidade comercial, contabilidade pública é mais completo, foram desenvolvidos com mais detalhes. Do TSE é mais restrito. Então, quando a Receita pedia que a gente informasse os dados e a gente levasse aquele que foi preenchido no TSE, não conseguia encaixar. Então, essa mudança vem melhorar a situação dos profissionais da contabilidade. A gente usar somente o sistema da Receita Federal. Fundo eleitoral, fundo partidário, isso aí complicou a vida do contador na hora da prestação de contas, porque os partidos são obrigados a prestar contas, então você precisa do profissional da contabilidade. Como é que fica? Sim. Tem que ser realmente profissional da área, porque chega a confundir realmente, são muitas contas que o partido tem que abrir de recurso próprio, de recursos diversos, tem que abrir um recurso fundo partidário, conta de especial. Então, não pode misturar o recurso, você não pode pegar o recurso fundo partidário e botar no fundo especial de campanha, nem vice-versa, nem um recurso de pessoa física, botar no fundo. Cada um tem a sua conta e os gastos também, algumas receitas só pode ser gasto tirar daquele fundo, outros só pode tirar daquele outro. Então, é complicado realmente e tem que haver profissionais habilitados para essa área, para comandar isso aí. É isso então, Paraguaçu Veras, contador, especialista em prestação de contas eleitorais, conversou com a gente sobre, além da questão eleitoral, a eleição do Conselho Regional de Contabilidade do Maranhão. Muito obrigado pela participação aqui no programa. Até uma próxima oportunidade. Boa noite. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com os ouvintes e, em especial, com os profissionais da contabilidade. Então, quero aqui terminar desejando uma boa noite a todos e pedindo, votem na Chapa 1, CRC Maranhão, Chapa 1, Conectando Gerações.